dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual período você esteja vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos estudar 3 questões que dizem respeito às independências da América Latina. Primeiro nós vamos tentar entender quais foram os fatores externos que levaram as independências a acontecer, depois quais foram os fatores internos e, por fim, por que a independência do Brasil se diferencia das demais independências da América Latina. Vamos lá? Então, gente, separei para vocês 5 fatores externos que estão acontecendo no mundo inteiro nesse período, no século XIX, que acabaram interferindo para que acontecessem as revoluções de independência na América Latina. O primeiro fator aconteceu já no século XVIII, as independências, gente, são do século XIX, tá? Essas independências da América Latina. Mas esse fator está acontecendo já no século XVIII e diz respeito às 13 colônias, o que hoje a gente chama de Estados Unidos. Então, esse território, que hoje compreende os Estados Unidos, que na época da colonização inglesa era chamado de 13 colônias, até o processo de independência deles, já tinha se tornado independente no século XVIII. Isso gerou um alvoroço gigantesco no resto da América, porque eles começaram a questionar a metrópole e queriam ter mais independência. Então isso levou ao processo de independência deles e acabou, em certa medida, influenciando nas demais independências aqui na América, certo? Em que sentido isso acontece? Por que eles estão questionando essa metrópole? Vocês lembram o que é metrópole? Metrópole, gente, é esse país europeu que vem exercer domínio, vem colonizar aqui a América, tá? Pode acontecer em vários lugares do mundo, mas vamos pensar aqui a questão da América. Então é o país europeu que está colonizando uma nação aqui na América. Nós podemos pensar os ingleses na América do Norte, principalmente ali nas 13 colônias, nesse primeiro momento, né, que é só a faixa leste do que hoje são os Estados Unidos. Aí nós podemos pensar a América Central e parte da América do Sul, a maior parte da América do Sul, os espanhóis, e principalmente, no caso do Brasil, os portugueses. Então a gente tem esses 3 principais países colonizadores, essas potências nesse período, que colonizam a América. Então eles são metrópoles, tá? Esses países europeus. E nós somos colônia. E quando se estabelece essa relação de dominação, existe o Pacto Colonial, que diz que a metrópole é quem domina todas as colônias, e as colônias elas estão submetidas através do exclusivo comercial à metrópole, o que quer dizer que tudo que se produz nas colônias vai ser enviado para ser consumido na metrópole, inclusive vai ajudar a financiar a vida na metrópole, eles vão ajudar a manter a metrópole financeiramente. Muito mais no caso do Brasil e da América Espanhola do que com relação aos ingleses lá nas 13 colônias, mas enfim, o Pacto Colonial ele funciona mais ou menos sobre essa lógica, ainda que ele seja mais ou menos adaptado a cada realidade. Tá? Mas o que acontece é que justamente por esse pacto colonial ser mais afrouxado lá nas 13 colônias, né, nos Estados Unidos, eles vão conseguir fazer a independência muito mais rapidamente, e aí isso vai fazer com que os demais países da América Latina também comecem a questionar essa lógica de pacto colonial, de poder da metrópole sobre a colônia. Eles começam a entender que se os Estados Unidos, né, a partir de então Estados Unidos, anteriormente as 13 colônias, se eles conseguiram se tornarem independentes da Inglaterra, que era a grande potência da época, por que os demais países não poderiam também seguir esse mesmo trajeto? Então, com o tempo, né, depois de alguns anos, essas ideias vão começar a ser discutidas e vão ganhar cada vez mais força. O outro fator que eu coloquei aqui para vocês é o próprio fato de a Revolução Francesa, também no século XVIII, começar a gerar influências no pensamento e na mentalidade dessa galera aqui. E a gente poderia juntar com um terceiro fator, que é o iluminismo, porque a Revolução Francesa, não sei se vocês lembram, ela foi muito influenciada pelos ideais iluministas de luta contra o absolutismo e contra a Igreja Católica. Mas a gente já chega na lógica do iluminismo mais especificamente. O segundo fator é a questão da Revolução Francesa. A Revolução Francesa mostrou que os reis absolutistas podiam ser questionados e deveriam ser questionados. Então as colônias vão começar a questionar o seu papel enquanto colônias, super submetidas, sem poder fazer indústria, sem poder comercializar com demais países da Europa, né, tendo que receber os produtos europeus e não poder fugir desse cenário econômico que não era ruim para a metrópole, mas era obviamente ruim para a colônia.
Então eles começam a questionar isso. A Revolução Francesa foi o grande momento da história onde eles começam a entender que sim, é possível questionar o poder absolutista, e aí eles vão tomar essa revolução como uma bandeira, digamos assim, não no primeiro momento, mas com o passar do tempo, à medida que essas ideias vão chegando, tá, gente? Não tinha WhatsApp naquela época, então não era tão simples assim a galera se comunicar. Então demorava muito tempo para as ideias chegarem. No caso do Brasil, por exemplo, o Dom João, quando ele vem para cá, ele impede que essas ideias da Revolução Francesa, esses livros iluministas, cheguem no Brasil. Há uma censura, né, um controle do que as pessoas estão lendo. Então demora até esse processo chegar a toda a América, mas ele chega. Então esses ideais vão sendo cada vez mais discutidos, as pessoas que estão ligadas à intelectualidade, né, nesses países vão começar a discutir mais e cada vez mais, com cada vez mais força, esses ideais de liberdade, de individualidade, que tem a ver com o iluminismo. Então, a Revolução Francesa vai ser, digamos assim, um grande acontecimento que vai dar força para que em vários lugares do mundo as pessoas comecem a questionar o poder dos reis absolutistas. E por que eu tô falando dos reis absolutistas? Porque nessa época da colonização, nada mais são reis absolutistas que dominam as colônias. Então eles começam a questionar esse poder excessivo desses reis lá na Europa. E aí vem o terceiro item, que é o iluminismo. Em que sentido que esse iluminismo esteve presente nas independências? Tem essa questão do questionamento ao poder do rei absolutista, da Igreja Católica também, mas também, gente, por conta do liberalismo que vem em função dessas discussões do iluminismo. Cada vez mais os iluministas vão começar a discutir questões como liberdades individuais. As pessoas têm que ter direito à propriedade, as pessoas têm que ter direito à participação política, as pessoas têm que ter direito à religião, à expressão. Então, esses ideais de liberdade, de entender a pessoa como um indivíduo distante do Estado, essa coisa de lutar por uma nação e não mais em defesa de um rei, vem em função desse liberalismo, desse iluminismo e, obviamente, dessa luta contra um poder absoluto. Né? Os liberais e a partir, obviamente, do iluminismo, defendem a divisão dos poderes, naquilo que hoje, por exemplo, a gente tem, no poder executivo, legislativo e judiciário, certo? Então eles estão discutindo já isso, naquela época, dizendo que não é muito lógico, não é muito correto, não é muito bom que uma pessoa só tome o poder e tenha todo o poder. Então eles estão totalmente lutando contra esse absolutismo, onde o rei tinha o poder todo na mão dele. Então essa divisão de poderes também interfere nas revoluções de independência aqui na América Latina, porque as pessoas começam a utilizar esses ideais. Então tá, se eles estão dizendo pra gente que todos nós somos indivíduos e temos que ser livres, que nós temos direito, inclusive, de liberdade econômica, então nós queremos isso pra nós não queremos mais ser colônia. E aí eles vão começar a lutar contra aquilo que eles julgam, a partir desse momento, muito opressor e que não pode mais ser mantido. Um outro fator aí muito importante, que é o quarto fator que eu coloquei aqui, é a questão da revolução que aconteceu no Haiti. Na época, a colônia de São Domingos, uma colônia francesa, fez uma revolução de escravos que foi muito louca. Foi um momento da história fantástico, onde os escravos lá no Haiti tomaram o poder, instituíram inclusive uma república, acabaram com a escravidão e se libertaram do domínio dos franceses. Então, de novo, na Revolução do Haiti, houve uma influência da Revolução Francesa, dos ideais deles. As pessoas vão começar a pensar o seguinte: putz, mas se lá na França eles estão defendendo liberdade, igualdade, fraternidade, que todos nós somos pessoas, temos que ter direito à liberdade comercial, né? Por que a gente aqui no Haiti, como uma colônia francesa, vai continuar se submetendo? Então esses ideais de liberdade, gente, vão ser muito importantes pra gente entender como que as pessoas vão começar a questionar cada vez mais o poder desses reis absolutistas, né, desses caras que têm esse poder total, ou quase isso. E aí, com o tempo, também a Revolução do Haiti, que vai ser uma coisa muito emblemática para a época, principalmente no Brasil, porque eles morrem de medo de uma revolução escrava aqui no Brasil também, mas ela vai servir muito como pano de fundo para as revoluções da América Latina, porque daí a galera que também é escrava, ou que tem uma condição de pobreza, né, porque a gente sabe que existe uma desigualdade social enorme, gigantesca, que inclusive também vai acelerar esse processo de independência na América, nas Américas, né, de maneira geral. Então essa galera também vai se sentir representada e vai começar a se sentir sujeito, né? Os escravos vão começar a pensar: a gente é gente, nós precisamos dos nossos direitos. Nós queremos ser reconhecidos como seres humanos, né? Nós queremos que esse liberalismo funcione pra gente também. Então eles vão começar a lutar cada vez mais
porque eles começam a ver esses exemplos e começam a se inspirar nisso e tentar colocar isso em prática. E o último fator que eu coloquei aqui é a questão da ascensão do Napoleão no poder. Então a gente sabe que depois da Revolução Francesa, o Napoleão que vai assumir o poder, primeiro lá com o consulado, mas depois ele vai se tornar imperador. E aí ele vai estabelecer uma série de coisas, né, fazer uma série de medidas que vão interferir na América Latina. Né? Porque o Napoleão, gente, ele vai dominar a Espanha, vai tirar o rei espanhol do poder, que era o Fernando VII, e ele vai colocar no lugar o irmão dele, o José Bonaparte. Quando ele faz isso, ele vai abrir um precedente gigantesco para o processo de independência. Por quê? Os espanhóis, enquanto estavam dominando a América Espanhola, eles tinham uma forma de governo muito ligada a essa questão da fidelidade. Então, os espanhóis que estavam na América, que são os chapetones, que faziam parte desse processo de colonização, que eram os responsáveis por representar a coroa em cada um dos vice-reinos e das vice-capitanias que existiam no período, que é assim que se dividia a administração espanhola, né? Em capitanias gerais e vice-reinos. E essa galera que estava aqui, esses chapetones, eles tinham essa fidelidade para com o rei espanhol. Então eles tinham muito essa pira dessa ligação com a nobreza, né? Muito aquela questão do direito divino dos reis, o poder dos nobres de governar. Aí quando o rei espanhol é tirado do poder, eles vão abrir o precedente por quê? Essa elite que está no poder aqui, que são os chapetones, na América Espanhola, para ser mais específica, vai começar a questionar esse poder. Porque o cara que tá lá, o Bonaparte, aliás, não é mais o rei espanhol. Não é o cara para quem eles fizeram votos de fidelidade. Então eles vão começar a quebrar aos poucos o pacto colonial, que diz que eles não poderiam comercializar com outros países que não fossem a Espanha. Isso vai dar para essa elite uma sensação de liberdade muito grande, principalmente para os crioulos. Quem são os crioulos? Então os chapetones são os espanhóis que vêm dominar aqui na América toda essa galera que está sendo colonizada. Os crioulos são o meio termo, digamos assim. Eles são os filhos dos espanhóis, são esses descendentes que vão vindo com o tempo, que nascem na América. Eles não são espanhóis na América, eles nascem na América, eles são descendentes dos espanhóis. Então, essas duas elites aqui vão começar a entrar em disputa de poder, justamente porque agora já não tem mais a figura do rei para governar sobre eles. Então essa elite que vai sentir o gostinho da liberdade, cada vez mais vai questionar esse poder excessivo da metrópole. E depois, quando o rei Fernando volta ao poder, já as coisas estão diferentes, já não tem mais como continuar de onde eles tinham parado, sabe? A relação tinha mudado, tá? A relação de namorado, uma vez que quebrou o negócio, fica difícil de voltar. Né? Não tem como consertar sempre. Nesse caso, a relação já estava quebrada, não adiantava colocar bandeira, não adiantava tentar consertar de qualquer forma possível, tá? Eu lembro quando eu era criança, eu quebrei uma tigela de vidro e eu pedi para meu irmão colar com durex. Não rola, não resolve. Com relação à relação entre metrópole e colônia, aí quebrou o pacto colonial, eles sentiram esse gostinho da liberdade, gente, já era. Então, esse processo revolucionário vai ganhar cada vez mais força depois que o Napoleão toma o poder lá da Espanha, mesmo depois que o rei volta ao poder, a relação já tá quebrada, já não tem mais o que fazer, não tem mais como consertar, certo? E tem mais um fator ainda para a gente entender todo esse contexto de revoluções e independência na América Latina. A Inglaterra. Então a Inglaterra, gente, tava louca, desesperada para que as colônias deixassem de ser colônias e se tornassem independentes, porque isso ia ser fundamental para eles poderem escoar mercadoria. Eles precisavam do mercado consumidor, de gente que pudesse negociar com eles. E enquanto existia o pacto colonial entre a metrópole e a colônia, eles não podiam comercializar diretamente com as colônias. E eles queriam vantagens, eles queriam privilégios, taxas mais baixas, e por conta disso, eles ajudam mandando galera, mandando mantimento para fazer essas guerras de independência na América Latina, justamente para que depois eles pudessem comercializar e escoar toda essa produção que eles tinham depois da Revolução Industrial. Então, obviamente, que tinha muito interesse por detrás disso.
Agora, com relação aos fatores internos, o que estava acontecendo nessa América Espanhola que levou a esse processo de independência? Então, como eu falei para vocês, nós tínhamos uma elite que era composta, primeiramente, pelos chapetones, que eram os espanhóis, e num segundo momento pelos crioulos, que eram aqueles que eram descendentes desses espanhóis, mas que estavam nascendo já na América. Então essa galera estava dominando sobre o resto da população. Os mestiços, os escravos, os indígenas, e a gente tem que fazer um adendo aqui, gente, a população indígena na América Espanhola se manteve integrada à nação muito mais do que aqui no Brasil, onde eles foram excluídos não só em termos de cultura, na nossa cultura, mas também em termos de população mesmo, onde eles foram dizimados e dificilmente a gente consegue vê-los hoje presentes aí no nosso dia a dia, nas cidades, e quando eles estão presentes, eles são sempre marginalizados. Então, esse processo aconteceu de forma um pouco diferente na América Espanhola, onde eles conseguiram se inserir nesse processo de construção da nação de maneira mais efetiva, certo? E aí, esses crioulos e chapetones que estão dominando sobre essa galera toda na América Espanhola começam a disputar o poder. Os crioulos vão querer tomar o poder porque eles já não querem mais essa influência da Espanha. Assim como no Brasil a gente vai tentar também, com o tempo, se libertar do domínio português, eles vão fazer isso com relação aos espanhóis. Então essa galera que está dominando vai começar a querer ascensão política, cada vez mais poder político e econômico, e eles entendem que os chapetones são um entrave para que eles consigam isso. Então, as desigualdades sociais e as disputas de poder entre os chapetones e os crioulos também vão ser um fator fundamental para que aconteçam as independências. Principalmente, o desejo de poder político e econômico que os crioulos têm vai conduzi-los a esse processo de independência. Então, eles vão liderar todo esse processo, que depois os escravos, os indígenas, os mestiços, os pequenos comerciantes, os agricultores, enfim, todo o povo vai tomar frente, toda essa galera vai fazer parte desse processo, mas ele é encabeçado pelos crioulos justamente nessa tentativa deles de tomar o poder. Então cada um desses grupos, obviamente, tem os seus interesses, muita gente só queria sobreviver e ter como comer, né? É mais ou menos como com relação à Revolução Francesa, né? Os burgueses tinham um interesse e a população, de maneira geral, só queria sobreviver. Não necessariamente estavam pensando grandes coisas, né? Ainda que também quisessem participar da política, mas o principal objetivo era a questão da sobrevivência. Então, com relação às independências da América Latina, é mais ou menos a mesma lógica. Os crioulos vão encabeçar esse processo, eles têm o objetivo de ter poder político, principalmente, mas todos os outros grupos que vão fazer parte também têm outros objetivos e vão fazer parte dessa revolução. Agora, gente, no terceiro momento, o que difere a independência do Brasil da independência do resto da América Latina? Então, a nossa independência, que vai acontecer só em 1822, ela não é encabeçada pela elite que quer tomar o poder de Portugal, por exemplo, como aconteceu com relação à América Espanhola, como a gente acabou de ver, que eles queriam tomar o poder dos espanhóis. Nesse caso em específico, o Brasil, gente, ainda mantém um vínculo muito grande com Portugal mesmo depois da independência, porque o processo de independência não vai ser feito pela elite, mas pelo próprio imperador, né? Depois imperador, uma vez que existe império, aí ele passa a ser o imperador, o Dom Pedro I. Então ele é que vai encabeçar esse processo e vai manter o poder centralizado na mão dele e vai manter a monarquia governando. Então olha só que interessante, enquanto que no resto da América é uma disputa de poder, principalmente da elite, para com a galera que era da metrópole, que estava dominando eles e colonizando. No Brasil, o próprio país europeu, digamos assim, vai tomar frente desse processo através do herdeiro do trono, que é o Dom Pedro I. Então, Dom João, muito sabiamente, vai também influenciar nesse processo, mostrando para o Dom Pedro que é importante que ele mesmo faça o processo antes que a população faça. E por conta dele fazer esse processo de independência, eles conseguem se manter no poder. E para o Brasil também era importante ter uma monarquia, gente, porque era uma maneira de manter um exército forte para o caso de uma revolução escrava. Lembra que eu acabei de falar para vocês que eles morriam de medo de uma revolução escrava, assim como aconteceu no Haiti? Então, era importante que um rei tivesse um poder centralizado e forte para combater qualquer possível revolta. Então, a população, e principalmente a galera da elite, quer que nesse momento a monarquia se mantenha no poder. Então aqui no Brasil não há problema em ser independente e manter uma monarquia. Na visão dessa galera não há contradição, porque é interessante economicamente e politicamente.
Então, por conta desses fatores, o Dom Pedro, que é um português, vai continuar governando o Brasil, e a gente vai se diferenciar do resto da América, porque nesses lugares, nesses países onde eles vão fazer independência na América Latina, na maior parte dos casos, com exceção do México, eles vão se tornar repúblicas. A gente continua sendo monarquia, ou seja, tendo a figura de um rei, enquanto eles vão começar já a defender ideias republicanas, da ideia de um presidente. Isso só vai acontecer no Brasil em 1889, gente. Vejam como a gente se torna atrasado nesse contexto, né? Só que pro Brasil era tranquilo, de boinha, eles gostavam dessa ideia. A monarquia, nesse período, gente, da independência, não era ultrapassada na visão da elite brasileira. Por quê? Porque a elite brasileira toda, ou majoritariamente, era formada em Coimbra. Ou seja, a nossa metrópole estava formando a intelectualidade no Brasil. Então, hoje estava muito moldado a partir dos ideais deles. Era difícil se questionar essa lógica, o sistema português, porque eles estavam sendo moldados pela intelectualidade portuguesa, pelos interesses ideais portugueses. Então, como existia uma certa homogeneidade na nossa elite, eles preferiram manter a monarquia, porque para eles, nesse momento, seria mais interessante, principalmente pensando na questão do Brasil, que era extremamente escravocrata, onde a base da economia era a escravidão, diferente do que acontecia no resto da América, onde o contingente de indígenas era muito grande e o trabalho escravo era muito menos significativo, tá? E ele estava muito mais ligado a áreas como mineração, por exemplo. Não quer dizer que não existisse, mas não era a base da economia tal qual era no Brasil. Então, a gente dependia muito mais da escravidão dos negros e, por isso, era importante para o Brasil daquele período que a monarquia se mantivesse. Então, esses fatores foram diferenciando a gente do resto da América. Inclusive, hoje, nós temos uma dificuldade que é histórica, porque foi construída pelos nossos governantes, de nos entendermos como parte da América Latina. Por quê? Porque nesse período eles começam a criar justamente esses discursos de que as repúblicas são desorganizadas, elas não são boas, enquanto que nós, como monarquia, esse é o discurso que eles usavam na época, nós temos um laço com a Europa, né? Nós temos uma proximidade com o mundo europeu civilizado. Então eles começam a fazer esse dualismo entre república e monarquia, como se monarquia fosse sinônimo de civilidade, avanço, progresso, e nos ligasse à Europa, que é o que realmente acontecia, né? Nós ficávamos presos à Europa, não era necessariamente positivo, mas nós estávamos. E enquanto que o resto da América Latina estava pensando ideias novas, como a própria ideia de república, que, como eu falei para vocês, só vai chegar no Brasil, de fato, em 89. Então, tudo isso junto vai fazer com que a nossa independência ela não mude muitas coisas, né? A escravidão vai se manter, enquanto que na maior parte dos países que estão se tornando repúblicas também há a abolição da escravidão. Nós vamos continuar sob o domínio da monarquia e de um português. Outra questão, gente, é que a nossa independência ela só acontece porque existe um movimento de Portugal, que é a Revolução Liberal do Porto, que é anterior à nossa independência, né, o processo de 1821, que vai quase que obrigar o Brasil a se tornar independente, porque a gente não queria nesse primeiro momento romper os laços com Portugal. Mas como em Portugal eles estão exigindo a recolonização do Brasil e a volta do Dom João e do Dom Pedro I, aí eles se obrigam a fazer o processo de independência. Do contrário, a independência provavelmente teria demorado um pouco mais. Então, a gente se mantém uma monarquia, a gente só faz o processo quase como por obrigação, para não ser recolonizados, porque ele no Brasil também não era boba nem nada, não queria voltar a ter esse exclusivo comercial, por exemplo, não queria ter que depender só do comércio com Portugal, porque uma vez que a família real vem para o Brasil, eles começam a comercializar com o resto do mundo, principalmente com a Inglaterra, enfim. Então eles também têm os seus limites, mas eles só vão fazer o processo de independência em resposta à Revolução Liberal do Porto, lá em Portugal. Né? Os caras estão pedindo que os líderes de Portugal voltem pra lá. Como assim, estão no Brasil? A gente se tornou vice-reino aqui no Brasil e eles não gostaram nem um pouquinho disso, né? A administração de Portugal e do Brasil passaram a ser daqui. Então, de colônia, a gente passa vice-reino. Isso, obviamente, não era bom para Portugal, para as pessoas que ficaram lá. Então, eles começam a tentar fazer esse processo de recolonização do Brasil e por isso a gente faz o processo de independência. Então, tá tudo diferente com relação ao resto da América Latina, né? Enquanto essas lideranças dos crioulos estão tomando poder e querendo cada vez mais questionar o poder da metrópole, aqui a gente continua com a família real no poder e alguns contemporâneos da independência vão considerar que só em 1831 é que realmente o Brasil se tornou independente.
independente, quando eles começaram a pressionar e pediram para que o Dom Pedro I abdicasse. Então essa mesma galera que pediu para ele ficar, não sei se vocês lembram disso, no dia do fico lá, foi a galera que depois começou a pressionar para que ele fosse embora, porque eles começam a entender que realmente a gente não consegue se tornar independente enquanto tem um português dominando a gente. Então, em 1831, quando ele vai embora, finalmente o Brasil começa a se sentir independente. Então, tudo isso faz com que o nosso processo de independência nos distancie cada vez mais do resto da América Latina. Tanto é que hoje a gente tem uma dificuldade gigantesca de se entender parte da América Latina e se relacionar com os nossos vizinhos, né, os países que estão por aqui. Nós temos uma ligação muito mais forte com a Europa e depois de república muito mais com os Estados Unidos do que com os países que estão aqui no nosso lado. Claro que a questão da língua e da colonização interferiram, mas de maneira geral, o processo de independência vai nos distanciar cada vez mais, enquanto nós tentamos manter a monarquia e a escravidão, a galera tá indo para a república, pro fim da escravidão, para a industrialização, para outros fatores que vão fazer com que nós sigamos caminhos diferentes. Enquanto no resto das Américas eles tiveram que fazer guerras para a independência, no Brasil a gente comprou a nossa independência. Né? E ainda que acontecessem também vários conflitos internos, a gente não teve tanto sangue derramado em função da nossa independência. E o último fator que é importantíssimo nós entendermos nesse processo de independência, gente, é a importância da imprensa, da discussão, da intelectualidade, dos espaços onde os intelectuais começaram a ler sobre ideais de liberdade e começaram a colocar isso em prática. Então, sempre lembrem da importância da discussão, do debate dos grandes processos revolucionários. E para finalizar o vídeo, gente, tem alguns historiadores que discutem a questão do termo independências da América Latina. Alguns historiadores defendem que o termo mais correto seria a gente usar revolução, as revoluções de independência na América Latina, porque revolução pressupõe uma grande mudança na sociedade. Quando a gente pensa em revolução, nós vamos sempre nos remeter à revolução, às revoluções inglesas, Revolução Industrial, Revolução Francesa, sempre no cenário europeu. Mas na América, sim, foram produzidas grandes rupturas com esse antigo regime, com a elite dominante, com o poder já estabelecido, cria-se uma nova ordem, cria-se uma nação a partir das pessoas da América. Então é muito legal a gente pensar o termo revolução ao invés de independência justamente para dar protagonismo para a América, porque normalmente dentro da historiografia se trata a América como um grande lugar de bagunça, onde nada foi feito de forma pensada, organizada, e não é assim que funciona, tá? A gente tem que tirar um pouco essa visão eurocêntrica da história, de entender que só os europeus fazem grandes processos revolucionários. Na América, de maneira geral, isso também aconteceu, porque eles fizeram um processo de ruptura gigantesco, e se revolução pressupõe grande transformação na sociedade, sim, nós podemos utilizar o termo revoluções de independência nas Américas de maneira geral e principalmente na América Latina, porque há um movimento de ruptura muito maior do que, por exemplo, a gente viu com relação ao Brasil. Então, lembrem dessa discussão com relação ao termo, revolução ou só independências. Existe um protagonismo dos personagens latino-americanos que a gente tem que começar a discutir. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvidas, perguntem, estamos aqui para isso, tá? Até o próximo vídeo.